Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Hoje, dia 9 de maio de 2024, aqui no canal Filosofia Espírita, vamos iniciar hoje o estudo da obra de André Luiz, costumamos chamar de série André Luiz, está aqui comigo, né? Mas a FEB denominou aí de uma série chamada A Vida no Mundo Espiritual, no qual estarão todos os livros aí ditados pelo Espírito André Luiz e psicografados pelo saudoso Chico, né? O primeiro deles, Nosso Lar. Sempre lembrando, né, que o pseudônimo aí de André Luiz, né, foi dado numa visita que o Espírito André Luiz fez ali, né, na casa do Chico, né, e para evitar lá o problema que teve quando teve as obras publicadas lá do Humberto de Campos, que gerou um processo judicial, né, por direito autoral. Então Emmanuel, para preservar ali a questão da identidade, resolveu que o André Luiz usaria um pseudônimo, né, que na verdade é o próprio nome André Luiz. Conta-se, né, que quando André Luiz se aproximou ali do Chico, né, se apresentou e tal, e o Chico perguntou, né, quem que é você e tal. E aí o irmão do Chico estava deitado lá no quarto, que dormiam lá no mesmo quarto. O André Luiz perguntou qual o nome daquela pessoa, né, quem que é aquele que está deitado ali, né. E aí o Chico falou, é meu irmão, André Luiz, né. Então eu vou me chamar André Luiz, disse o espírito que usa esse nome André Luiz, que a gente vai ver mais pra frente, que é o Carlos Chagas, né. Então foi feito aí para preservar a sua identidade. Então mais adiante a gente vai ver isso mais detalhadamente durante os capítulos dessa obra. André Luiz, né, para quem não sabe, ou o Carlos Chagas, ele misturou algumas encarnações. Nessa existência que ele foi o Carlos Chagas, já estava bem mais adiantado, né? Mas ele misturou dados biográficos de uma encarnação com anteriores, inclusive muito do sofrimento que a gente vai ver na obra, aí, em alguns capítulos, decorre aí de encarnações anteriores a essa do Carlos Chagas. Ok? Então nós vamos começar de início. Trouxe meu café, né, que não pode faltar. O prefácio do Emmanuel não é longo, é relativamente curto, a gente vai ler e fazer os comentários. Esse prefácio foi ditado em 3 de outubro de 1943, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. É intitulado Novo Amigo. E Emmanuel começa, né, já dizendo, né, sobre a questão aí, denominando de prefácio que ele vai escrever. Vamos lá. Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Os prefácios de Emmanuel, né, nós todos espíritas e aqueles que simpatizam com o espiritismo deveriam se debruçar, né, porque os prefácios de Emmanuel, eles são muito profundos, né, o livro educa bastante. Os textos do Emmanuel, não tem nenhuma palavra ali que não quer dizer algo, não quer ensinar algo, né? E a gente já vê aqui logo no começo, né, que ele fala que os prefácios em geral exaltam, né, geralmente a vaidade do autor, né, a honra desse autor. E aqui não é o propósito dessa obra, né, apenas a de apresentar o irmão aí desencarnado. Então não vai exaltar-lhe o mérito e nem ficar comentando a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente, ele diz, né? E nós vamos ver ao longo do texto que isso se efetiva. Embalde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Os encarnados, né? Aquela questão da curiosidade. Logo que vem alguém ditando um livro, vão procurar quem que foi ele, né? Que espírito que foi ele. E aí perde o foco da lição, né? Porque o foco da lição é a questão moral e não questões de personalidade e de mérito. Por vezes o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor.
Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Vejam só que grande ensino desse espírito, Emmanuel, né? Bastante conhecido. O anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Nós todos reencarnamos, né, muitas vezes anônimo, né? Muitas vezes tivemos encarnações que foi exaltada a nossa personalidade, na qual muitas vezes nos desviamos dos propósitos. Então, quando pedimos uma nova oportunidade, nos é concedido, o anonimato, muitas vezes é uma expressão de amor aí, da misericórdia de Deus. Para a gente redimir o passado escabroso. Veja que coloca todos nós nesse passado escabroso. Quem que não tem o passado escabroso, né? E aí muda-se as tabelas da nomenclatura usual na reencarnação, dos nomes, né? Então as tabelas mudam bastante, né? Situações, classes sociais, gêneros e etc. E aí funciona o esquecimento do passado, né? Do esquecimento do passado, que é um dos princípios, né? Bem explicado lá no Livro dos Espíritos. Muitas vezes a pessoa se aproxima do Espiritismo, não entende porque esquece o passado, né? Recomenda-se que leia o Livro dos Espíritos, que isso está bem explicado ali, né? Então, o esquecimento do passado é uma misericórdia do nosso Pai para conosco. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. Baixou a cortina e escondeu, né, a sua verdadeira última reencarnação. Embora a gente consiga, né, pelos dados biográficos, mesmo que misturados, entender quem foi essa personalidade na última reencarnação. É por isso que não podemos apresentar um médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Então, Emmanuel aí nos apresenta um amigo, né? O irmão na eternidade, e não uma personalidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Aqui muitos aspectos, né? Então ele traz novas impressões, se despojou do seu nome, justamente, né, para não ferir a família, corações amados, né, que muitas vezes vê a situação lá do sofrimento do espírito e vai acabar, muitas vezes, se perturbando aqui na situação, né? Dentro do véu da ilusão que todos nós encarnados muitas vezes estamos mergulhados. Achamos que a morte, né, nunca vai nos pegar, muitas vezes, não pensamos nisso, mas todos nós vamos ter que passar por esse portal, né? Então a ilusão é derrubada nesse momento. Então os que colhem as espigas maduras, né, a hora da colheita, não devem ofender os que plantam à distância, que nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então aqueles que têm já uma experiência maior, né, do bem ou da dor, né, não devem perturbar, né, a lavoura verde, aqueles que ainda não têm algumas experiências. E da questão da espiga, né, colhendo a espiga madura, colhendo os resultados das próprias ações, né, se autoconhecendo quem realmente é, né, não deve ofender os que plantam à distância. Então muitas vezes algumas sensações que os espíritos sentem boas, né, bem, poderia ofender aqueles que estão reencarnados, né, então não estarem nessa situação, ou estarem ainda dentro da ilusão, né, ou ao contrário, né, as espigas maduras muitas vezes é a dor, né, situação dolorosa que o espírito atravessa do outro lado, ok? E aí ele se refere que não deve ofender, né, quem está plantando à distância ainda, porque muitas vezes a dor do outro ofende a pessoa, né, principalmente os corações amados, né, que não vão se sentir bem diante dessa situação. Seguindo, reconheceremos que este livro não é único, outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo, né? Outras obras anteriores já descreviam, né, mais ou menos como é a situação, né, no mundo espiritual. Mas vocês vão ver, né, durante a série André Luiz, que muitas vezes
todo um respeito, muitas vezes em cenas que parecem terríveis, né? Há todo um cuidado lá para descrever, né? Porque tem muita ainda, tem muito disponível ainda, uma certa literatura espírita pavorosa, né? Que chega a escancarar as questões do umbral, né? Para botar medo, né? E geralmente, né, ditado por espíritos aí, que nós devemos às vezes desconfiar, né? Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem, que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta. Então ele segue descrevendo, né, que queria trazer ao nosso círculo, né, alguém do círculo espiritual que pudesse trazer uma experiência própria, muito parecida com a nossa, né, com a nossa situação, com detalhes possíveis para que possamos compreender melhor como que é a situação espiritual, né? E isso é apresentado na obra dos dois lados, né? A situação ali no umbral e a situação no nosso lar. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens da narrativa. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia? Esse livro foi editado no século passado e algumas tecnologias ainda não estavam muito desenvolvidas. Hoje, muito mais, né? E já não há mais desconfiança em relação à questão da eletricidade, algumas propriedades, né? Da eletricidade, da radiofonia. Hoje tem o WhatsApp, né? Mas tempos atrás, quem diria, né, que nós chegaremos nessa situação? Então, muitas passagens, muitos textos, né, muitas palavras que são postas aqui, muitos leitores acabam duvidando, né? Será que isso realmente acontece? Mas a ciência vai progredindo e vai apresentando os resultados. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Realmente quem passa pela lição entende melhor algumas situações, né? Quem passa pelos dois lados, pelas duas experiências, porque, por exemplo, o assassino, né, ele pode se regozijar, às vezes, de cometer crimes, isso acontece com muitos, né, que falam que gostam e tal, mas quando ele estiver do outro lado, né, quando ele estiver na posição de perder a vida nessa situação, aí sim, né, a gente poderia dizer que ele passou pela lição, agora ele tem condição de, vendo os dois lados, dar a sua opinião, né, dizer o que realmente é a situação. E assim com todas as experiências. É mais que natural e justíssimo, há todo o respeito do Emmanuel aqui com quem coloca em dúvida, né? Porque ele não passou pela lição, não conheceu a situação de perto, não experimentou, para ter ali um julgamento ali, um vaticínio mais coerente, vamos dizer assim. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reforçando o Emmanuel, né? Analisa o que você está lendo. É pelo fruto que se conhece a árvore, né? Tem um conteúdo moral, o que está por detrás daquilo. Nosso bom senso deve ser colocado em ação. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. Então, o trabalho, né, de editar esse livro, de trazer aqui a nós encarnados algumas informações do mundo espiritual, tem um objetivo essencial, que é educar principalmente, alertar, né, sobre o que nós estamos fazendo aqui, né, o que nos cabe, né, quais os compromissos que nós assumimos de trabalho, etc. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica, milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Então, naquela época, já no século passado, o Espiritismo começava a ganhar mais adeptos. Hoje ainda mais, né? Está mais conhecido, mais divulgado. Né? Agora com a internet, né? Nós mesmos aqui no canal criamos aí um estudo sobre o curso que é o Espiritismo, justamente para aproximar aquele que não tem tanto uma intimidade ainda com o Espiritismo, para que ele possa saber do que se trata e tal, e depois, se for do seu interesse, se aprofundar. Então esse é o mesmo propósito aqui do Emmanuel, né? Trazer obras para auxiliar aí nessa questão da bibliografia, da literatura espírita, para aqueles que se interessem em
terem material para estudar, né, para se melhorarem. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Muitas considerações aqui, né? Não basta ficar só observando os fenômenos da ciência espírita, né, que se apresentam, ficar estudando eles, se não tiver consequência moral. Aderir verbalmente, dizer eu sou espírita e não colocar em prática as situações, melhorar a estatística, aumento de número de adeptos, por exemplo, isso não diz nada muitas vezes. Doutrinar consciências alheias, né, sair falando do espiritismo, não aplicar a si mesmo. Fazer proselitismo, que é tentar convencer o outro, isso o espiritismo, né, tem consciência que não dá para fazer, porque cada um está num grau de evolução, né, cada um está numa etapa, né, então às vezes algumas escolas religiosas se encaixam melhor ao sentimento, à racionalidade daquele espírito, ele sente melhor ali, então seria forçar algo, né, que não tem coerência, não tem como funcionar, né, é ir contra a natureza da pessoa. Mesmo a crítica, né, conquistar favores de opinião, mesmo que o espiritismo muitas vezes já não seja mais criticado, né, negativamente como era antigamente, perseguido, né, era até crime ser espírita alguns anos atrás, então conquistou aí um pouquinho do favor da opinião, da crítica, mas isso também, né, não é tão importante quanto o desiderato de nós nos educarmos e melhorarmos moralmente. Por mais respeitável que seja no plano físico, né? Está ganhando respeito, né? Aos poucos aqui no plano físico. Então, nós precisamos conhecer, né? Cogitar do conhecimento dos infinitos potenciais do espírito, colocar eles a serviço do bem, a trabalho, né? Então, tudo que nós recebemos, né? Nós somos devedores. Eu me coloco aqui como um devedor de vocês, né? Se foi investido, depositado muito em mim, eu tive a oportunidade de ler algumas coisas, eu tenho que retribuir isso, né? Passar adiante. Isso é exercitar os potenciais do espírito. Alguns de falar, outros de escrever, outros de trabalhar, né? Cada um deve achar, né, o seu potencial. Por exemplo, Paulo de Tarso, né? Foi a questão das cartas, né? Exercitou o potencial do seu espírito. Hoje, com tecnologia, nós temos aí rede social, temos YouTube, para nós exercitarmos esses potenciais, aplicando também nós, né, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Nesse trecho, né, diz que o homem terrestre não é um deserdado, está sempre assistido. Inclusive, provavelmente aqui, nesse momento, os desencarnados estão assistindo, né, não vão deixar ninguém sozinho, né, nesse momento de comunicação, que é importante respirar, ajudar aí na transmissão da mensagem. Todos nós somos filhos de Deus, temos que trabalhar de modo construtivo, não destrutivo. Estamos momentaneamente envergando uma roupagem de carne, né? Estamos matriculados na escola benemérita, né? Que é estar aqui encarnado, onde a gente precisa aprender a elevar-se. Toda a luta humana é uma oportunidade, todas as dificuldades, as dores é uma oportunidade, é uma prova, né? Muitas vezes, ou expiação, ou muitas vezes, né? Como a gente vê em alguns livros, uma missão, né? Não é porque o espírito às vezes está passando por dificuldade, que ele está espiando, que ele está passando por provação, né? Alcione, né? Lá nos livros do Emmanuel, né? Também vem por amor, né? Ajudar aí alguns do seu círculo espiritual que tinham estagnado no progresso. Então ela não precisava provar nada, né? Nem espiar, veio por amor àqueles que ela queria ajudar, né? Então, a luta humana tem várias ferramentas. Vamos pegar as ferramentas e trabalhar, né? O livro é um deles. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém todavia se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor.
Vejamos aqui, né? Nós temos o intercâmbio com o invisível, conforme é mencionado, isso é um movimento sagrado, para a gente restaurar o cristianismo primitivo, muitas vezes aí deturpado pelo cristianismo institucionalizado, né? Então, aquele cristianismo dos primeiros cristãos, o espiritismo vem para ajudar nesse resgate, né? Nós não podemos nos descuidar das nossas necessidades próprias no lugar que o Senhor nos colocou. Nós estamos justamente no lugar correto para desenvolver os nossos potenciais e habilidades. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Grandes lições. Vamos lá. Ele diz aqui, né, que André Luiz vem contar a nós, que somos leitores amigos, nos tem como amigo, né, e diz que a maior surpresa carnal é nos colocar face a face com a nossa consciência. Muitas vezes isso já acontece na própria reencarnação, né, o indivíduo já começa ali a ter o confronto com a própria consciência, se autoconhecer, e aí podemos dizer que muitas vezes está em paz, né, está no céu com a sua própria consciência, já mesmo reencarnado, aqui na encarnação. Ou está num verdadeiro purgatório, né, de sofrimento, ou até atirado num abismo infernal, né, não suporta a sua própria mente. Isso já acontece, né, mesmo quando nós estamos reencarnados às vezes. Alguns outros não, né, os outros vão precisar aí passar pela desencarnação, pela desagregação celular, para começar a enfrentar a si mesmo. Então a Terra é uma oficina sagrada e ninguém vai menosprezar as leis, né, ninguém está em situação de privilégio, né, que a lei natural não vai ser aplicada a ele, né, todos vão ser atingidos pela lei, cedo ou tarde, né, vão colher, né, a sua semeadura, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então muitos, né, estão lá plantando as pimentas e acham que não vão colher as pimentas, acham que os outros vão colher as pimentas, né. O Haroldo Dutra tem uma fala, né, a esse respeito que é muito interessante. O sujeito está plantando a pimenta, aí pergunta para ele, né, o que você está fazendo e tal. Estou plantando pimenta aqui, né. Mas o outro questiona, né, mas você não vai ter que colher isso? Não, não sou eu que vou colher, né. Então tá dando risada ali, tá se divertindo. Aí chega a hora da colheita, muitas vezes a pessoa está em depressão, está chorando, né, está aí meio que atormentado. Então pode ter certeza que chegou a hora de colher as pimentas, né? Uma analogia interessante sobre a lei de causa e efeito. E o último parágrafo, guarde a experiência dele no livro da alma, né? No coração. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E ele encerra, né, Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 3 de outubro de 1943. Sobre esse último parágrafo, recomendo que a gente guarde no livro, né, as lições que nós guardemos na alma, né, as lições deste livro, né, aproveitemos dignamente as lições que são exaradas aqui dos textos, que o passo do cristão em qualquer escola religiosa que ele esteja, veja que Emmanuel não faz separação, né, de denominações, considera que todos podem progredir dentro das suas escolas religiosas, o caminho é Jesus Cristo, né, ele menciona isso, e que, referindo aos espíritas dentro do campo doutrinário, nós precisamos do espiritismo que nos ajuda, nós aprendemos muito com o espiritismo, com o espiritualismo, para aqueles que não são espíritas, né, também podem aprender com o espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, tanto o espírita quanto todos os espiritualistas precisamos mais de espiritualidade. E encerra com essa mensagem. No próximo
vídeo, né, nós vamos passar uma mensagem de André Luiz. Depois da apresentação, André Luiz vai nos ditar algumas palavras e aí vamos iniciar, né, o capítulo 1. Lembro a todos vocês que esse é um canal novo. Fiz um vídeo ontem sobre o curso que é o Espiritismo. Convidei todos a participarem, né, acompanhar os nossos cursos. Para quem não tem, que adquira a obra, leia os capítulos, comentem aí no canal, curtem, compartilhem, divulguem o canal para o bem da divulgação do Espiritismo. O apoio é sempre interessante, não por causa minha, mas por causa da causa cristã, né? Que participem, façam perguntas, a gente tem que trabalhar junto, né? Às vezes eu menciono coisas aqui que outros podem ver mais até que eu, né? Então é interessante essa troca. E muitos já leram a série André Luiz, mas sempre quando a gente relê essas obras, a gente aprende mais coisas, né? Li muito isso na minha juventude. Hoje eu passo por algumas páginas e falo, nossa, mas tem coisas aqui que parece que eu não tinha percebido daquela vez. Ok? Desejo a todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.